Sejam bem-vindos ao Arte Titi, onde eu faço arte e fico de tititi. Então hoje eu tô começando um estojinho novo de giz pastel, que é de 50 cores, então eu tô bastante animada. E eu peguei essa referência aqui no Pinterest e eu vou tentar fazer meio que a mão livre, assim, sem começar com um esboço em lápis, nem nada do tipo. Eu vou direto pro giz. Eu vou tirar a blusa também, que tá calor. Bom, então vamos lá. Eu gosto muito, quem me acompanha no TikTok já vai saber dessa, mas eu gosto muito de usar azul escuro no começo do desenho, ou roxo, alguma cor fria dessa, e eu acho que fica mais fácil de sombrear depois. Eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas, né? Porque esse é um quadro que eu fiz na intenção de ensinar um pouco de desenho, mostrar um pouco como que eu desenho as coisas, mas também de conversar sobre coisas no geral, assim, sem roteiro mesmo. Uma dessas coisas que eu queria falar sobre hoje, né, é o fato de que a gente precisa, como artista, vocês que gostam de arte e não necessariamente querem viver como artista, mas querem mostrar o que vocês fazem para o mundo, como que o mundo atual, a realidade atual, ela é vantajosa pra gente, sabe? Que a gente costuma falar muito sobre as coisas ruins, mas, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma liberdade de mostrar nosso trabalho na internet e às vezes a gente não aproveita isso por medo de ser julgado. E isso é muito besta, assim. Uma coisa sobre o desenho que eu tô fazendo, eu uso esse azul escuro e daí eu tô começando pelo olho, né? E um detalhe é que eu gosto de já ir sombreando um pouco com o próprio azul. Então aqui eu já puxei um pouco do sombreamento do olho e já ficou assim. A minha intenção na hora de ter uma referência, sinceramente, pra mim, não é que fique idêntico, é apenas para que eu tenha uma referência em si, como a palavra fala, né? Aí eu vou fazendo assim, puxando pra cá essa sobrancelha. Não precisa ficar perfeito, eu consigo consertar depois e também, né, a graça do giz pastel é que é um material bastante livre. Existem ideias que moram na nossa cabeça, por exemplo, essa que eu tive de fazer esse quadro, e às vezes a gente acha que é preciso de muita coisa para executar, ou um dia quando eu fizer isso, quando eu tiver isso, quando eu tiver uma câmera que possa, duas câmeras que possam filmar, quando eu tiver um tripé que não sei o que, quando eu tiver uma iluminação tal, e às vezes a gente só precisa fazer da primeira vez, tipo, e ver como é que fica, e ir aprimorando a ideia, e é justamente isso que eu tô tentando fazer agora, porque eu fiquei muito assim, eu quero mostrar como que eu faço meus desenhos, mas com uma câmera só fica difícil, porque geralmente quando eu gravo os meus TikToks sobre os desenhos, eu mudo de ângulo, então eu pego a câmera, eu filmo aqui, filmo lá, só que num vídeo do YouTube, principalmente um vídeo do YouTube que eu pretendo conversar com vocês, para vocês tanto me conhecerem melhor, quanto entender algumas visões sobre arte, sobre vida, e essas reflexões besta mesmo, às vezes não tem muito intuito, é só uma reflexão, só falando, só um tititi. Principalmente por eu querer mostrar esse tipo de coisa, conversar, ia ficar um pouco complicado. E eu falei assim, quer saber? Eu tenho uma webcam e eu vou testar, fazer com ela e vou ver como é que fica. Um pouco sobre o desenho, eu às vezes gosto de fazer dessa forma. Eu faço primeiro os traços não, como é que eu digo? O olho, a boca e tal. Gente, como é que chama isso? Enfim, as coisas que estão dentro do seu rosto, eu gosto de fazer isso primeiro e depois eu faço o rosto. Porque às vezes você faz o rosto primeiro e você dimensiona ele meio errado. E daí ele fica pequeno ou muito grande, ou o queixo fica assim, assado. Então eu acho que é mais, principalmente porque eu tô sem rascunho, eu tô fazendo diretaço, eu preferi começar assim. Eu gosto muito de começar pelo olho, particularmente, que daí eu consigo ver a distância do nariz é mais ou menos essa, a distância da boca é mais ou menos essa, então aí eu vou seguindo. Então aqui eu já vim com a boca. No mundo ideal, eu teria começado esse desenho um pouco mais pra cima, tá? Mas não estamos no mundo ideal. Sobre a questão de ser artista atualmente, eu acho essa palavra um pouco perigosa, assim. Não perigosa, mas um pouco amedrontadora. Artista, ser artista. E quando eu falo isso, assim, é que eu perdi um pouco desse medo de falar artista, porque eu entendi como uma pessoa que faz arte. Todo mundo, né? A maioria de nós temos alguma coisa artística que fazemos, seja na parte da criatividade, num trabalho que a gente faz.
Enfim, e eu não acho que essa palavra artista ela tem que ser tão imaculada, sabe? Só pode ser chamada de artista uma pessoa que faz isso, uma pessoa que faz aquilo. Quando eu digo artista, não são pessoas que trabalham com arte, né? São pessoas que gostam de fazer arte, que tem alguma produção, que tenham vontade de mostrar alguma coisa pro mundo. Sabe aquela coisa de legado? Você acha essa palavra eu acho um pouco forte. Mas no sentido de eu quero ter alguma coisa que me eternize de alguma forma, sabe? A gente tá buscando isso sempre, assim, ser eternizado. A gente tem medo de ser esquecido e é importante essa nossa vontade, né? E a arte é uma forma de eternizar a nossa visão, eternizar a nossa memória, eternizar as coisas que a gente fez. Eu acho que atualmente a gente tem essa facilidade de mostrar para o mundo essa nossa produção e a gente não aproveita muito por medo, por achar que não faz sentido, porque a gente não é artista, eu não trabalho com isso, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, e não tem sentido eu compartilhar essa arte que eu fiz, ou esse meu hobby, esse meu gosto, porque eu não trabalho com isso. As pessoas, tem pessoas que fazem melhor, eu não vou ter tempo de fazer uma coisa perfeita. Cara, tem gente que morre com essa vontade, isso é muito ruim, sabe? A gente não precisa trabalhar com nada pra mostrar a nossa visão, mostrar as coisas que a gente faz. Enfim, aí aqui eu já venho com o rosto, tá? Eu tô me sentindo muito, sabe aqueles vídeos de maqui e fala, que costumava se fazer muito na internet? A sobrancelha vocês podem ver que ficou completamente diferente, mas eu até que eu gostei dela arqueadona, assim, meio MC Mirella. E daí eu vou vir com a orelha aqui, a orelha fica lá um pouquinho em cima do nariz. Então eu vou fazer um pedacinho dela aqui, vou fazer um brinquinho. Quando eu não tenho a referência, tipo, a orelha tá cortada aqui. Então eu meio que faço do que eu sei, né? Eu sei fazer uma orelha, né? Eu já observei outras orelhas. Se eu não soubesse fazer orelha, ou se eu não soubesse fazer outra coisa, eu ia aqui, pesquisava orelha e você faz baseado em alguma outra referência, né? Se você não tem essa imagem, ou às vezes não tá claro no desenho, sabe? Quando você pega uma foto e não tá muito claro o que é um objeto, como que desenha tal objeto, você pega e procura outra referência semelhante e usa as duas de base. Aqui não tem um pedaço do cabelo, por exemplo, então eu vou inventar. Eu resolvi que eu vou fazer uma franjinha, aparentemente. Eu decidi isso sem perceber que eu tinha decidido, então vai ser isso aí. Aí eu vou fazer essa franjinha aqui, vou puxar pra cá. E a gente já tem a base do nosso rosto. E agora a gente vai fazer essas florzinhas aqui. Eu vou usar o mesmo azul, tá? Então eu vou vir com essa primeira pétala, assim, que ela tá maior, que é essa daqui. E eu vou puxar a segunda pra cá, né? E vou puxar a outra pra cá. E a intenção também desse quadro é fazer desenhos que sejam simples, que vocês possam fazer rápido, em um dia, em uma manhã. Tanto é que eu estou fazendo isso aqui de manhã. Para quem não sabe, né, aproveitando para dizer, eu trabalho, né, num escritório, eu sou arquiteta. E eu não sou... Tá vendo? É justamente isso que eu tava falando. Eu não vivo de arte, sabe? Eu não vivo, não sou ilustradora, apesar de eu ter feito alguns trabalhos com desenho, com ilustração, né? Eu já fiz capa de livro, eu já vendi commission uma época da minha vida. Mas, enfim, hoje em dia, esse não é o meu foco, não é vender arte nem nada. Mas eu acho muito triste, mesmo que a minha intenção não seja vender arte e trabalhar com isso, eu simplesmente ignorar que eu tenho isso, que eu tenho essa habilidade, esse gosto, porque eu não tô trabalhando com isso agora, então, né, ninguém precisa ver o que eu tô fazendo, o que eu sei fazer, eu não preciso aprender nada em relação à arte, quando na verdade é uma coisa que eu gosto e gosto muito, e porque é um hobby, talvez seja até melhor, porque eu não preciso trabalhar com isso, né? Então, enfim. Aqui, uma coisa, eu tinha esse brotinho, né? Gente, como é que eu tô esquecendo palavras hoje? Mas, antes da flor nascer, vocês sabem o nome, eu vou lembrar alguma hora. E eu fiz uma mini florzinha, porque eu prefiro do que fazer essa bolinha, não sei, gostei mais da ideia. E o gato tá miando. Eu já tenho aqui o que eu quero fazer. Eu acho que talvez eu puxe mais uma flor. Eu vou puxar mais uma flor aqui, vindo aqui de trás. Eu não tô seguindo, assim, fielmente a referência, tá? Tô fazendo umas folhas. Aqui eu vou fazer uma mini florzinha também, que eu acho que preenche um pouco essa parte da imagem aqui de cima. Agora eu vou vir com esse mesmo azul, ainda não trocamos de giz pastel,
E vou vir bem de fraquinho fazendo um sombreamento aqui, porque eu gosto de já definir isso, sabe? Aí eu venho bem de levinho, tá? Não força nem nada, vem construindo essas sombras aos poucos também, pra você entender onde que precisa de mais força, onde que precisa de menos força. Aí eu venho aqui embaixo do olho também, tá vendo? Isso é coisas que a gente vai aprendendo a fazer por traço, sabe? Eu tenho costume de fazer isso, então eu faço independente de se tem na minha referência ou não. Mas se você quiser seguir sua referência fielmente, você vai seguindo. Ou se você tiver vontade de fazer alguma outra coisa, achar que fica melhor outra cor, outro tipo de formato, gente, é livre. Vocês não precisam seguir a referência igual ela é, exatamente. Então eu venho aqui sombreando, tá vendo? A parte de dentro do lábio, pra ter um pouco mais escuro. Aqui eu também venho fazendo isso, ó. Então eu venho com menos força aqui, né? Aqui é um pouco mais de boa e aqui um pouco mais de força. E na flor a mesma coisa, eu faço um pouco de sombra aqui perto do talinho dela. Aqui na planta também, nessa florzinha aqui também. Uma coisa que eu queria falar sobre o material agora, né? O giz pastel, que é o que eu tô usando agora. Eu amo muito esse material pra fazer desenhos rápidos, pra você sentir que você, sabe? Que você tá desenhando ali e não precisa ser perfeito. Porque ele é muito satisfatório nesse sentido, sério. Então eu recomendo demais vocês começar a usar o giz pastel. Inclusive, se começar a usar, me segue lá no TikTok, que eu posto muitas dicas rápidas, sabe? Pra você testar desenhos diferentes, testar técnicas diferentes. Então, vale a pena, sério. Eu vou deixar até as minhas redes sociais são o mesmo arroba, na verdade, que é marrosas, né? Que vai estar aqui, eu vou deixar aqui. No Instagram, eu busco mais compartilhar a minha visão criativa. Eu odeio falar essas frases assim, porque parece que eu tô tipo, ai, a minha visão criativa, ai, como ela é artista. A gente meio que estragou algumas palavras que fazem sentido. Eu quero usar o vermelho meio rosado. Eu vou usar este daqui e vou já vir com ele aqui na lateral do rosto. E vou vir sem medo, tá? Sem medo de ser feliz. E eu gosto, aí, coisa de traço, eu gosto sempre de fazer uma bochechinha vermelha, sabe? Eu tenho esse costume. Então eu já vou puxar esse blush aqui, independente disso ter na minha referência ou não. Aproveitando que eu tô falando um pouco sobre traço, quando eu era mais nova, eu sempre gostei muito de arte, né? Sempre gostei. E quando eu era mais nova enfim, eu era mais entusiasta, digamos, de algumas coisas, eu pesquisava muito sobre estilos artísticos e, gente, que agonia que me dava não saber qual era o meu estilo, não saber o que eu queria fazer, se eu gostava do semi-realismo, do realismo, do cartoon, do que eu gostava, sabe? E daí, beleza, eu fiquei um tempo nessa noia gigantesca e, eventualmente, eu tive que fazer outras coisas da minha vida, né? E esqueci, assim, parei de pensar tanto nisso, eu fui só desenhando e foi justamente aí onde eu achei meio que o meu estilo, sabe? Hoje em dia eu sinto que eu tô construindo isso ainda, mas eu acho que foi justamente nesse momento que eu comecei a entender que eu tinha um estilo, assim, um traço, coisas que eu costumava repetir nos desenhos, que você olhava e falava assim, isso aqui foi feito pela mesma pessoa, sabe? Então, um conselho sobre estilos, desencana real, porque vai ser nesse momento que você vai começar a ter o seu próprio estilo. E você não precisa adquirir, principalmente se você estiver começando a desenhar, e você não precisa adquirir o seu estilo, o seu traço em 2 dias, no seu segundo desenho. Você pode copiar o estilo dos outros, sentir que você ainda não tem traço e tá tudo certo, tá tudo bem. Enfim, eu vou vir com esse vermelho aqui em vários pontos. O legal do vermelho também é que ele contrasta com esse tom frio, e daí eu acho que dá uma profundidade, uma coisa legal no desenho. E eu vou vir também com o amarelo já, porque, nossa, eu sinto, novamente, quem vê os meus desenhos no TikTok sabe que em algum momento vai ter um amarelo, porque eu acho que ele dá um tchan, sabe? E daí aqui eu já vim em alguns lugares passando por cima de tudo, tipo, juntando esse vermelho com esse azul, já passando amarelo por cima, porque ele dá essa mistura, né? Esse degradê, enfim. Eu vou fazer isso aqui na boca também. Tá vendo como que a hora que eu passo esse tom mais claro, o amarelo, por exemplo, por cima de tudo, ele vai espalhando? Então você não precisa usar os primeiros tons mais escuros com muita força, porque o próprio tom mais claro que você for passar por cima, ele já vai dar, tipo, meio que esse efeito, sabe?
Ele já vai misturar tudo, ele já vai fazer a cor, esses espaçamentos que tem entre as cores, ele já vai sumir com isso. Não precisa se preocupar. Então eu vim com amarelo aqui em alguns pontos, eu vim nessa plantinha aqui. Ah, essa florzinha aqui, ela é toda amarela, né? Já vou fazer ela aqui também. Sei lá, mais ou menos assim. Ó, aqui eu desenhei a boca e eu vou ter que vir meio que tentando tampar ela aqui, porque essa planta ela tá por cima, né? Então eu vou ter que dar um esforço aqui pra fazer isso aqui funcionar. Agora eu vou usar um pouco de laranja também. Vou usar esse laranja aqui que é meio laranja mais pastelzinho. Eu vou pastar em alguns outros lugares. Ah, uma coisa que eu gosto de fazer também é deixar alguns espaçamentos sem pintar, porque isso vai ser meio que a nossa luz. E a gente pode vir com branco também, fazendo alguns pontos de luz. E esse laranja eu vou passar por cima desse vermelho, espalhando tudo isso, né? Então fica uma coisa bem quente, assim. Fica bem marcado. Eu particularmente gosto de um desenho bem saturado, de usar essas cores mais quentes, ao invés de usar, tipo, eu vou usar o tom que é da pele mesmo, que é o rosa claro, e ficar só com esse rosa claro. Às vezes a gente tem que se desprender da referência para poder fazer uma profundidade, um desenho que fique mais interessante, assim, na nossa visão, né? Na minha visão. Eu vim com esse rosa agora, que esse rosa bem clarinho, assim, e vou passando ele em alguns outros pontos. Então eu vou vir aqui, esse rosa eu vou usar em mais quantidade, justamente por ser o tom da pele, né? E eu vou usar ele também para espalhar algumas cores. Aqui, por exemplo, no meio da sobrancelha, eu vou deixar sem pintar. Aí eu vou colocar esse daqui, aqui, aí eu começo a espalhar algumas coisas. Aqui depois, eu não me preocupo em tampar o azul, porque eu vou voltar com ele depois, porque eu quero que essas sombras elas fiquem mais marcadas. Então eu sempre volto com o primeiro tom mais escuro que eu usei para sombreamento, sabe? Eu costumo ir de um lado e de outro, porque eu sinto que eu vou construindo, entendendo o desenho por completo, sabe? Eu não tenho costume de, vou fazer toda essa parte aqui, vou pintar tudo. Não, eu vou meio que pincelando com o giz pastel, cada hora em um lado, pra eu ir construindo aos poucos e não me perder, assim, né? No objetivo, assim, na visão geral. Aqui eu deixei um brilho no lábio, vou deixar assim. Queria até ter deixado mais, mas acabei escorregando aqui na questão. Aí aqui eu vou espalhar um pouco desse vermelho, vou vir aqui vou subir até por cima do azul aqui em cima na testa também, que eu ainda não fiz nada, depois eu vou voltar com o amarelo e tal. E, gente, é muito bom você gostar de desenhar e tal, e não ter que deixar isso guardado, sabe? Porque eu sinto que quando você tem alguém, alguma coisa, você sente que tem pessoas testemunhando o seu trabalho, ele ganha um novo peso, sabe? Não que ele precise ser muito importante, ou muito marcante, ou perfeito, jamais. Mas o fato de você saber que tem alguém vendo ele, você sente que não tá sendo em vão, sabe? O desenho não morre no caderno, ele continua ecoando por aí em alguma coisa, na mente de alguém, enfim. Eu gosto muito de um cantor que chama Tyler, The Creator, não sei se vocês conhecem, provavelmente, porque, né, o cara é gigante. E ele fala muito, a grande visão, eu acho, uma coisa que ele espalha muito, que ele fala toda vez, ele fala em muitos podcasts, muitas entrevistas, tipo, mostre o seu trabalho. Sabe essa música que você criou? Posta ela, não importa se não tá acabada. É melhor você mostrar o seu trabalho, mostrar o que você fez, do que guardar ele na gaveta esperando para um dia ser perfeito, sabe? E foi muito o que ele fez na carreira dele, né? Os primeiros álbuns, nunca é assim, gente, muito raro um artista, alguém que quer criar alguma coisa, fazer sucesso de primeira, né? E às vezes você não precisa querer fazer sucesso. Às vezes você só precisa colocar isso no mundo, meia dúzia de pessoas ver, e você sentir que isso cumpriu o seu papel, entendeu? Eu acho que é sobre isso também. A gente não tem que ficar abilolado em ser conhecido, em ser visto por muitos, em ser importante pra muita gente, sabe? Às vezes basta você só sentir que você tirou isso do seu peito. Aí agora eu vou usar esse mesmo rosa pra fazer esse degradê em algumas plantas, né? Nessas florzinhas que eu fiz em vermelho principalmente. E temos a outra plantinha que eu fiz no azul. E ela é azul e eu quero manter ela assim. Na verdade ela é meio roxa. Então
Eu vou vir com esse roxo aqui e vou puxar pra fazer essa plantinha aqui, que ela é roxinha. Então eu vou puxar ela aqui e tal. Eu acho que eu vou deixar uma parte mais clara aqui na ponta também. Nossa, eu tô muito feliz de usar essa paleta porque eu usava de 12 cores, né? E o que é muito gostoso e tal, mas assim, aqui tem umas cores tão bonitas. Esse roxo aqui, por exemplo, não tem na outra. E eu achei, nossa, achei tudo. Eu amei esse roxo. Eu amo roxo. Eu amo roxo, eu amo azul, eu amo amarelo, amo rosa, amo... acho que não adiantou muito, porque eu gosto muito de muitas cores. O bom é que do giz pastel eu consigo adaptando. Essa pétala eu queria que fosse maior, então puxa ela maior. Ele se sobrepõe em cima de outras coisas, então tá tudo certo, você consegue consertar. E com esse mesmo roxo, eu vou vir no rosto, sim. Eu vou vir aqui no olho, fazendo essa sombrinha que eu já tinha feito no azul. Eu vou fazer ela no roxo também, dar uma espalhada nela aqui. Eu vou usar na sobrancelha também. Eu vou vir em algumas outras partes de sombreamento, assim, pra ir construindo um pouquinho de camada. Aqui dentro do olho, eu também faço sombreamento. Às vezes a gente esquece de pensar que dentro do nosso olho, ainda que seja branco, ele tem sombra, né? Ele não é completamente branco e sem nada. Então, é legal também você vir fazendo um sombreamento dentro da coisa do olho. Mas eu vou usar o branco e o cinza principalmente. Eu vou usar um pouco desse roxo aqui em cima, embaixo, mas depois eu vou vir com o branco. E eu decidi também, olhando aqui agora, que eu quero que o cabelo seja roxo aqui em cima. Depois a gente decide o que a gente vai fazer. Se vai ficar assim mesmo. Mas eu gostei da ideia desse roxo. Acho que eu tô meio cismada com essa cor. Agora eu quero que o desenho inteiro seja dessa cor. Esses dias eu tinha postado uma questão no TikTok mesmo, que às vezes a gente erra na hora de fazer sombreamento e nosso desenho fica completamente sem profundidade porque a gente tem medo de usar tons escuros, sabe? E é uma coisa que eu tinha muito. Porque a gente acha que se a gente passar um tom, por exemplo, você tá fazendo um desenho todo clarinho, a gente olha e pensa, cara, se eu meter esse preto, esse roxo, esse azul aqui, vai estragar tudo, vai ficar ruim, e desiste de usar o tom. Só que às vezes é isso que vai dar a profundidade que o nosso desenho precisa, sabe? Nem todo desenho precisa desse tipo de profundidade, né? Às vezes tem gente que trabalha com essa paleta mais soft, faz parte do trabalho, mas às vezes não é o resultado que você tá querendo, não tá ficando do jeito que você quer, mas você não entendeu que pra ficar do jeito que você quer, você precisa usar um pouco mais, não ter medo de estragar o seu desenho, sabe? Se estragar, faz outro. Gente, é desenho, tá tudo bem. Tá tudo bem, não precisa ser uma obra de arte perfeita, imaculada. Mesmo que você estrague, no final das contas, não tá estragado. Você que cismou que tá estragado. Se você mostrar pra alguém, eu aposto que a pessoa vai achar bonita, ela nem vai ver o defeito. Que eu também tô usando um pouco de amarelo na orelha, né? Às vezes eu esqueço de algumas partes, aí eu tenho que ficar voltando. Por exemplo, aqui, ó, embaixo da planta, eu tinha que usar esse rosa aqui, eu esqueci, agora eu vou ter que voltar. Eu já tô gostando bastante do resultado. O que vocês estão achando? Tá ficando legal? Aí eu vou voltar com o azul, igual eu falei, já refazendo alguns desses sombreamentos que acabam aparecendo menos depois que você vai construindo camadas mais claras, né? Mas eu reforço eles aqui. Reforço aqui da boca. Tem um sombreamento aqui embaixo da boca também que eu gosto de fazer. Aqui do olho, de dentro do olho. Aqui eu vou usar um pouco também. Na própria planta, assim, fazer alguns destaques, né, nessa que ela é roxa também. E tá vendo que fica, assim, semelhante, né, à minha referência, mas claramente não é uma réplica, né, não é uma cópia fiel. E tá tudo bem, e é assim que a gente vai trabalhando. Aí eu vim com um pouco desse rosa aqui, então eu vou indo e voltando. Conforme eu olho e falo, tá, aqui preciso de um pouco mais de claro, aqui precisa espalhar um pouco mais a cor, aqui precisa um pouco mais de contraste. E isso a gente vai ganhando, né, essa habilidade, digamos, a gente vai ganhando conforme a gente vai desenhando, não tem outro jeito. Não tem fórmula secreta, a gente tem que ir fazendo pra aprender. Então eu vou usar o cinza também, na parte do olho onde eu comentei com vocês. Então eu venho assim bem nos cantinhos, não precisa pintar o olho inteiro, tá? Quando eu falo que a gente tem que sombrear, é vir nas pontas mesmo, nos cantos, e fazer esse sombreamento. Então, ó, fiz assim dessa forma, vou usar esse cinza em algumas outras partes, mas não muitas, que eu acho que o cinza ele deixa um pouco mais opaco, então só uso onde eu preciso de branco e tal. Vou usar um pontinho de amarelo aqui no olho também, e já vou vir com o branco nesse olho, nessa parte branca do olho, e espalhando essas coisas que eu coloquei no cinza. Daí fica bem, tá vendo? O efeito ele fica bem
bem bacana, eu gosto bastante. Aqui também em alguns pontos de luz, eu venho com o branco para dar um acabamento, né, nesses pontinhos, na ponta do nariz, nesse reflexo que eu deixei aqui do lábio também eu faço isso. Em algumas partes dessa plantinha também eu vou fazer isso. Aqui, ó, tá vendo onde eu ficou aparecendo um pouco da coisa da boca? Eu vou tentar vir com esse laranja aqui pra tentar dar uma disfarçada nesse fato aqui. Mas tá vendo que é um defeito que, assim, quem olha no geral, defeito, entre aspas, né? Uma coisa que aconteceu que quem olha no geral, assim, talvez nem veja. Talvez você esteja vendo muito porque eu te mostrei, né? Que isso me incomoda. Se eu não tivesse te mostrado, talvez você nem ia perceber. Isso aqui não tá do jeito que eu quero. Mas ó, na minha cabeça deu certo. Pra mim deu. Aí eu vou vir com um pouco de laranja neste daqui também. E agora eu quero vir com o verde. Eu tô pensando nesse olho dela, se eu quero que tenha alguma cor específica, sabe? Mas vamos lá com o verde primeiro e nessas plantas aqui. Que eu vou fazer as folhas. Então eu vou fazer o formato dessas folhas aqui. Eu vou puxar os talinhos, né? Os caulinhos. E essa folha aqui também. Eu já sombrei um pouco a folha com esse verde escuro aqui que eu tenho. E eu vou vir com o verde mais claro, fazendo esse degradê aqui dentro dessa folha. Vou deixar um espacinho também, assim. Eu vou colorir a folha por inteiro, puxar um pouco no caule também. Bom, agora eu tô pensando no olho dela. Será que o olho dela é um verde, ou um azul, ou um marrom? Enfim, eu acho que eu vou vir só sombreando com o azul, sabia? Acho que eu gostei da ideia de ter tons frios no rosto dela, sabe? Eu vou usar esse azul pra esse brinco aqui, pra deixar ele mais bem acabado. Do jeito que eu quero que ele um pouco mais grosso, sabe? Do que a referência. E daí eu vou vir no olho, assim, na parte colorida, que eu quero que ela seja azul. Agora eu dou uma soprada. Uma coisa também que eu gosto de fazer é não passar a mão no desenho. Tomar cuidado com isso, porque o giz pastel ele pode borrar. Se é um lugar onde você não se preocupa que borre, pode passar a mão, mas assim, se você não quer que borra, toma cuidado com isso. Eu vou vir com esse azul escuro e vou passar definindo um pouquinho esses pelinhos da sobrancelha aqui, que eu tinha passado o roxo por cima, eu sinto que ele perdeu um pouquinho da definição. Vou passar isso e eu acho que talvez eu queira um mais escuro ainda pra dar esse contraste. Vamos vir então com esse daqui, que esse azul que é um pouquinho mais escuro, vamos ver como é que fica. Ah, agora sim, ó. Tá vendo? Tá criando um pouco mais de profundidade. Aí eu vou definindo esses pelinhos da sobrancelha aqui. E do olho também eu acho que é legal definir melhor essa bolinha, né? A íris. É a íris, eu acho que é. E fazendo esse sombreamento aqui embaixo. Nesse momento a minha câmera principal parou de gravar, mas eu tenho salvo todo o processo desse finalzinho. Então eu fui construindo com esse azul mais escuro alguns contrastes, né? Vindo nos traços que eu já tinha feito no azul no começo, mas enfatizando eles. E depois voltei também com o amarelo e com o rosinha para espalhar, porque eu queria que essa parte interna ali do olho com o nariz ficasse um pouco mais marcada. Gente, uma coisa muito trágica me ocorreu e a minha câmera, parou de gravar porque tava sem memória. Mas eu só queria mostrar pra vocês como ficou o resultado final. Então aqui eu voltei depois, né, no final com o azul em algumas partes. Enfim, dei um pouco mais de intensidade com o azul um pouco mais escuro. Fiz os cílios aqui, o reflexo dos cílios no olho. E ficou dessa forma aqui. Comenta aí o que vocês acharam desse desenho, se vocês têm alguma sugestão pros próximos, tanto de assunto quanto de sugestão de desenho mesmo que vocês querem ver por aqui. O recado final que eu quero te dar é: poste as coisas que você quer, mostre pro mundo a forma como você enxerga as coisas sem se preocupar com o que os outros vão achar, porque as pessoas que eventualmente possam te criticar ou não gostar do que você tá fazendo, ou achar zoado ou qualquer coisa do tipo, ela vai esquecer em 5 minutos. Mas talvez a pessoa que ache legal e que veja valor naquilo, marque ela de alguma forma mais permanente. Isso é mais importante. Então, o recado geral é esse. Me segue também lá no TikTok, eu posto bastante coisa, principalmente em questão de tutorial de desenhos. E no Instagram também eu falo mais sobre minha vida pessoal, posto algumas coisas lá sobre criatividade e inspiração também. E muito obrigada por me acompanhar até aqui. Beijo! E muito obrigada, até a próxima!